Nosso Pai, clamamos pelo poder do sangue de Jesus. Nos dá, Senhor Deus, uma bênção nessa hora, para que possamos alcançar o profético. Clamamos no nome de Jesus. Amém. Jovens poderão assentar. A paz do Senhor. Nós queremos cumprimentar aqui os irmãos que estão presentes no Manaim de Florianópolis, como também aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais, os irmãos também de Criciúma, e convidamos para estarmos todos de pé em reverência à palavra de Deus que vamos ler e que trata do assunto a nobreza, que é o assunto que está sendo a tônica dessa primeira parte deste seminário. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 32, para lermos juntos o verso de número 8. Isaías capítulo 32, verso 8. O texto está projetado ali, mas se você tem a sua Bíblia, aproveite a ocasião e abra no livro do profeta Isaías. Isaías 32, 8, vamos ler juntos? Mas o nobre projeta coisas nobres e pela nobreza está em pé. Louvado seja o nome do Senhor. Abençoa, Senhor, a nossa vida com a compreensão da Tua palavra, aplicando ao nosso coração, a nossa vida. Oramos pela fé em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Meus irmãos, antes de trazer essa palavra para o nosso contexto, do nosso relacionamento com o Senhor, vamos ver o que podemos encontrar que seja o conceito de nobreza. Ali na tela, lemos alguns deles e nos chama muita atenção esse primeiro, que define o conceito original de nobreza, que significa condição de pessoa que, por descendência ou por decisão régia, ou seja, decisão do rei, possui títulos e goza de regalias em relação a outros grupos sociais. Bom, segundo a história, era tarefa dos nobres, tanto aqueles que haviam recebido esse título por herança familiar, como aqueles que recebiam o favor do rei. Eles tinham agora um compromisso especial com o reino, e era a missão deles, a tarefa deles,
ajudar na expansão do reino, na conquista de novas terras e também na proteção, na preservação, na manutenção dessas terras, dessas conquistas do rei ali do perímetro do reino. Um exemplo, né, que chegou até nós e influencia a nossa vida até hoje foram as capitanias hereditárias, né? Um assunto bem lembrado pelo pastor Edson numa das nossas reuniões, agora no preparo desse seminário, quando os nobres receberam da coroa portuguesa faixas de território, né, na colônia do Brasil, colônia portuguesa, e eram responsáveis por elas. Elas mais tarde se tornaram os nossos estados da federação. Mas os nobres tinham então essa responsabilidade. Então o texto ali, aquele conceito ali, nos mostra que há duas maneiras de alguém obter o título de nobre. O primeiro é por descendência, por herança, e o segundo é por um favor do rei. Bom, trazendo isso para o nosso relacionamento com o nosso rei, eu creio que já podemos descartar de cara, de início, o título de nobreza por herança, né, familiar, por descendência. Até porque, apesar de ter sido criado nobre, o nosso primeiro pai, ele abriu mão dessa nobreza. Quando ele pecou, a Bíblia diz que nele todos pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então nós não temos por herança, por nada que seja nosso, mas eu sou da família tal e por isso eu tenho mais favor de Deus, ou não, eu sou filho do pastor. Não. Por herança sanguínea do nosso sangue, da nossa natureza carnal, não temos nenhuma esperança. Mas o conceito, né, que eu achei na internet e coloquei ali para a gente ver, nos dá a bênção de lembrar que temos uma outra oportunidade. Tivemos uma outra oportunidade quando, pela misericórdia do rei, esse nos favoreceu. Louvado seja o nome do Senhor. Não éramos dignos, não éramos nobres, não éramos excelentes, pobres e necessitados, mas o Senhor teve misericórdia de nós. Éramos tão indignos como era o filho, conhecido como filho pródigo, na parábola que o Senhor Jesus contou. Ele abriu mão, né, da sua herança, o que ele levou consigo, ele consumiu de maneira desacertada. E assim também é o ser humano. O ser humano recebeu uma herança de Deus, mas se afastou dele, se afastou da casa, e aí perdeu a sua nobreza, foi parar no meio dos porcos. E ele só alcançou de volta porque ele achou o favor do Pai. Ele se voltou para o Pai e o Pai o recebeu. O Pai podia ter fechado as portas para ele. O Pai podia ter dito assim: olha, a sua chance você já perdeu, não terá outra chance. Mas ele achou graça aos olhos do Pai, e nós temos achado graça aos olhos do nosso Rei. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz assim, que o Senhor Jesus, porque nele achamos graça, a maravilhosa graça, né? Como diz o louvor que está sendo solado, a Bíblia diz que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Como filhos, passamos a ter de novo direito à herança de Deus. A herança que os nossos primeiros pais abriram mão dela, agora nós a abraçamos, valorizando essa oportunidade que o Senhor nos deu. A Bíblia diz que o Senhor é gentil e generoso assim, né? Há um salmo, eu gostaria que fosse colocado ali, Salmo 113, diz assim: quem é como o Senhor nosso Deus,
que habita nas alturas e que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado. Pequeno e necessitado sou eu, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. O Senhor nos trouxe para o reino, estávamos lançados fora desde o Éden, mas o Senhor abriu um novo e vivo caminho para nós e nos recebeu na sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom, mas não vai nos bastar ter o título de nobre. Você foi tornado nobre pela graça salvadora do Senhor, mas não nos basta ter o título de nobre. O texto diz assim, que o nobre faz projetos. Não é isso que diz o texto? Olha lá, o nobre projeta coisas nobres. Ora, o que é um projeto? Um projeto é um planejamento de recursos, e de posição, de ordem e de sequência e cronograma antes de você executá-lo. O contrário de projetar é improvisar. E o nobre, segundo a Bíblia, o nobre não vive de improviso. A nossa vida não está na mão do destino, da sorte. A nossa vida está nas mãos do Senhor. E o texto diz, o nobre planeja e os seus planos são nobres também. Meus irmãos, a nossa vida tem áreas que não são especificamente a vida espiritual, mas que têm também que ser planejadas. E como nobres, nós precisamos alinhar esses projetos de vida, com o projeto mais excelente, o projeto do nosso nobre Rei, do nosso nobre Senhor. Estamos nos alinhando com Ele. O pastor Rogério falou aqui sobre Daniel. Que maravilha! Daniel era um homem nobre. O texto diz assim, que quando foi escolhido, Daniel estava entre os nobres. Ele estava longe de Jerusalém. Ele podia dizer assim, não, aqui o reino fica lá em Jerusalém, aqui eu sou mais um na multidão. Não, ele manteve a sua nobreza. Na verdade, foi ali que a sua nobreza se destacou. Mas não era só no momento de viver no palácio, de ter as regalias. Não, não. A sua nobreza se destacou especialmente quando vieram as lutas e provas. Quando veio, o pastor já lembrou isso aqui. Quando veio a perseguição, a prova, quando Daniel foi testado, o que ele fez? Ele correu para sua casa e abriu as janelas para a banda de Jerusalém. Ele estava se alinhando com Jerusalém. Ele estava se colocando diante do Senhor. O Salmo diz assim, Salmo 125, Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes. Jerusalém ficava construída nos montes. Mesmo que Daniel dali de Babilônia não conseguisse avistar Jerusalém, mas havia uma promessa, que aqueles que se voltassem para a banda de Jerusalém, mas vejam, estamos falando de coisas figuradas, do tempo da lei. Hoje, abrir as janelas e se voltar para Jerusalém é colocar o nosso coração alinhado com a eternidade. E é nessa hora que vão vir as maiores experiências, quando nós, diante dos apertos, sejam eles quais forem, sejam as decisões que tivermos que tomar, sejam as iniciativas, sejam as pressões a que estejamos submetidos, mas nós chegamos diante do Senhor, abrimos as janelas do nosso coração para a eternidade, para dizer ao Senhor, Senhor, fala porque o teu servo ouve, Senhor, socorre porque o teu servo precisa, ajuda porque o teu servo é fraco. É nessa hora que nós vamos ver o socorro maravilhoso do nosso Deus. Os projetos da nossa vida precisam estar alinhados assim, precisam ter essa base. É como a gente aprende, o espiritual precisa governar o material, não o contrário. É o espiritual, é a nossa vida espiritual que conduz todas as outras áreas da nossa vida. É a ela que nós alinhamos
os nossos projetos para que eles sejam nobres também. O nobre projeta coisas nobres. O Salmo 50 termina dizendo assim: aquele que bem ordena o seu próprio caminho, eu lhe mostrarei a salvação de Deus. Vejam que essa é uma responsabilidade pessoal nossa. Ordenar os próprios caminhos, fazer planos, alinhar os nossos planos ao plano de salvação. É uma responsabilidade nossa, mas é uma responsabilidade que, se cumprida, ela provoca o cumprimento da promessa de Deus. Eu lhes mostrarei a salvação de Deus. Meus irmãos, em todas as áreas da nossa vida, Deus quer manifestar a sua salvação. A salvação de Deus é o socorro, é a provisão, é a cura, é o livramento. O nobre projeta coisas nobres. Voltamos a falar de Daniel na Babilônia. Daniel tinha tudo para errar, mas ele assentou no seu coração não se contaminar. A nobreza de Daniel não estava nem na sua corrente sanguínea, a sua nobreza estava no seu caráter de servo de Deus, temente ao Senhor. E isso foi uma bênção para a sua saúde, para a sua vida profissional, para todas as áreas da sua vida. A vida espiritual, então, meus irmãos, e ali englobamos tanto a nossa salvação quanto a nossa instrumentalidade. Ela é a primeira das áreas da vida que a gente precisa alinhar, que a gente precisa colocar diante do Senhor. É como o trem que vai puxar todos os outros vagões. Se você colocar a sua vida espiritual com vigor, com saúde, à frente de todas as outras áreas da sua vida, certamente o Senhor vai fazer com que todas as outras entrem nos trilhos e você seja próspero e avance para a glória do nome do Senhor. Essa é a prosperidade que nos interessa. Essa é a prosperidade que nos interessa. A nossa vida espiritual, como eu disse, como uma locomotiva, nos levando pelos caminhos que o Senhor traçou para nós. Nisso seremos prósperos. A Bíblia diz: de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? A nossa vida espiritual, ela precisa estar bem ordenada. É hora de nos perguntarmos, nessa hora, nessa sua hora, jovem, meu irmão, minha irmã, é hora de se apresentar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu estou sendo, meu irmão, pergunte ao Senhor: Senhor, eu estou sendo o homem que o Senhor quer que eu seja? Eu tenho opinião de muita gente, tenho opinião dos meus pais, tenho opinião dos amigos, dos colegas de escola, mas Senhor, qual que é a opinião do Senhor ao meu respeito? Eu já sou o homem que o Senhor espera que eu seja? Minha irmã, você pode perguntar isso ao Senhor também. Senhor, eu já sou a mulher que o Senhor quer que eu seja? A Bíblia fala de homens valorosos, de mulheres notáveis. E Deus nos chamou para fazer parte desse seleto grupo, nobres. Apresente-se diante do Senhor, meu irmão, e pergunte a Ele: Senhor, não adianta o mundo te elogiar, não adianta o mundo te admirar. A Bíblia diz: há coisas que perante o homem, os homens são coisas elevadas, mas perante Deus é coisa suja, é coisa abominável. Senhor, qual que é a opinião do Senhor a meu respeito? Hoje vemos jovens vivendo grandes crises pessoais, porque estão lutando para conseguir a aprovação de outros homens, de outras pessoas. Lute, meu irmão, minha irmã, pela aprovação do Senhor. Senhor, faz de mim o homem que o Senhor quer que eu seja. Senhor, faz de mim a mulher que o Senhor quer que eu seja. Aquele homem, aquela mulher que está alinhado com o projeto do Senhor lá para frente, porque Deus tem um projeto para a sua vida, para hoje, para amanhã, para daqui a 1 ano, 5 anos, se eu não voltar daqui a 10 anos, 15 anos. E você e eu precisamos estar preparados para chegar lá e estar na posição com a qual o Senhor conta conosco. Que nenhum de nós seremos pesados na balança, que nenhum de nós ouça o que ouviu
o rei Belsazar, a história dele é contada também no livro de Daniel. O que o Senhor falou? O Senhor falou. Não adianta todos os seus súditos o admirarem, aplaudirem. O que o Senhor falou dele? Pesado foste na balança e achado em misericórdia. Que nenhum de nós seja achado em falta diante de Deus. Essa é a balança que importa. Essa é a balança que deve nos preocupar. A opinião do mundo, olha, Senhor, eu quero ser pesado, eu não quero ser achado em falta. A Bíblia diz que é preciso administrar isso, portanto, ordenar bem o caminho. E a nossa vida espiritual, ela tem elementos que são conhecidos de todos. Como é que anda a nossa vida de oração? Temos uma vida de oração consistente? Estamos dedicando um tempo de qualidade para estar diante do Senhor, orando, buscando ao Senhor? Alguém disse recentemente que o Twitter e o Facebook, eles vão ser úteis, especialmente naquele grande dia, quando algum crente disser assim, mas eu não tinha tempo para orar, eu não tinha tempo para ler a Bíblia, e vai estar tudo registrado lá, ainda que Deus não precise dessas ferramentas. Você, meu irmão, nós temos separado um tempo de qualidade para estar em oração diante do Senhor. Nós estamos separando um tempo de qualidade para ler a palavra, para nos alimentarmos dela. A palavra diz assim, orai sem cessar. A oração é a respiração do cristão. Não precisamos estar de joelhos o tempo todo, nem com os olhos fechados o tempo todo. Mas precisamos orar o tempo todo. Estar em comunhão com o Senhor. Essa é a nossa respiração da alma. A gente percebe às vezes crentes com pouco fôlego, porque não fazem o exercício corretamente de respirar fundo. Alguns vivem de orações superficiais, né? Fôlego curto. Precisamos orar profundamente. Precisamos orar de maneira madura. Não somos mais crianças, né? O Senhor está nos chamando para uma vida perto dele. E a palavra, a leitura da palavra é o nosso alimento. A gente não passa o tempo todo comendo. Bom, alguns passam, mas assim, a maioria de nós não passa o tempo todo comendo. Mas nós precisamos nos alimentar diariamente. Leia a palavra, meu querido, minha querida irmã, leia a palavra diariamente. Ela é lâmpada para os seus pés, ela é luz para o seu caminho, para você não errar um passo. Um passo que a gente erra nos tira do rumo, nos desalinha do projeto, e isso é péssimo. A Bíblia diz que os de Bereia, lá em Atos dos Apóstolos, a gente encontra o Evangelho chegando na cidade de Bereia. E a Bíblia diz assim que os de Bereia, eles eram mais nobres, porque eles conferiam as coisas na palavra. Confira a sua vida na palavra. Abra a palavra, deixa ela ser o espelho que você precisa. Eu gosto muito do que o Tiago fala a respeito do espelho. Ele diz assim, porque aquele que não é cumpridor da palavra é como quem vê o seu rosto no espelho e vai embora e se esquece de como era. O nosso espelho é a palavra. Vejam só o espelho, que características interessantes ele tem. Primeiro, ele não precisa de pilha, ele não precisa ligar ele na tomada, ele não precisa de dar corda no espelho. O espelho só precisa de uma coisa para funcionar. O que ele precisa para funcionar? Hein? Luz. Um espelho no escuro é como um outro vidro qualquer. É até perigoso. Você pode esbarrar nele, quebrar e se machucar. A Bíblia, sem a luz da revelação, é um livro qualquer. E muitos estão esbarrando nele e se ferindo. Porque é letra. E a letra, o que diz a Bíblia? A letra mata. Ela não só fere, ela mata. É o Espírito que dá vida. E a luz do Espírito, a revelação da palavra, ela ilumina a palavra. Ela ilumina o espelho. E aí eu posso me chegar e me enxergar. Falamos aqui sobre Daniel, mas falamos também sobre Belsazar. Quando você está diante da palavra e se identifica mais com Belsazar do que com Daniel, é ali que você tem a oportunidade de deixar de ser Belsazar e passar a ser como Daniel.
Eu não sei o que aconteceu na vida de vocês hoje, mas eu tenho cá comigo certeza que a maioria, se não todos aqui, passaram hoje diante do espelho e deram uma conferidinha, não é verdade? Aquela conferidinha básica para saber se a camisa está combinando, não é? Se a sobrancelha está no lugar certo, essas coisas que a gente faz na frente do espelho. Mas por que a gente simplesmente não pergunta para quem está do nosso lado? Porque a opinião das pessoas, ela é contaminada com a emoção que elas sentem por nós, não é? Se eu chegar perto da minha esposa e ela estiver de bem comigo, eu falo, meu bem, como é que eu estou? Ela vai estar lindo. Minha mãe não precisa nem estar de bem comigo, ela vai falar que eu estou lindo sempre. Mas se a minha esposa não estiver tão de bem comigo assim, ela vai começar a achar um monte de defeito que tem, né? E não vai ter o milímetro de julgar ele na minha cara, porque é para isso que as esposas, né, são bem treinadas. Mas o espelho não tem emoção específica para comigo. Ele tem um compromisso, não é comigo. O espelho tem um compromisso com a luz. Então, mas por que você confia no espelho? Por causa disso. Porque você quer uma opinião isenta. E aí você vai diante do espelho e o espelho te mostra quem você é. Mas se você se afasta do espelho, pensa bem, passar uma semana longe do espelho. Meninas, que tal passar uma... Não é nenhum desafio, não. Ninguém precisa... Vou fazer, não. O pastor falou, eu vou tentar. Não tente, não vai funcionar, né? Especialmente se você ainda não casou. Amém? A palavra é o espelho que fala com fidelidade quem você é. Se você está bem, ela vai dizer que você está bem. Se você não está bem, ela vai dizer que você não está bem. Isso é ótimo, porque você tem a oportunidade de se organizar. Então, vejam só, avançando aqui para a gente, né, não consumir todo o tempo, inclusive o do lanche e do almoço. Vejam só, a Bíblia nos fala de nobreza. Entre as atitudes de um nobre, existe uma atitude que ela é muito interessante, é o altruísmo. O que é isso? Altruísmo é o contrário de egoísmo. Enquanto o egoísta vive para si, coloca os seus interesses em primeiro lugar, o altruísta, ele coloca o interesse do outro. E é bem o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, cada um considere os outros superiores a si mesmo, né? Nós estamos envolvidos nessa bênção maravilhosa que é o Evangelho sem fronteiras. Isso tem sido uma oportunidade maravilhosa para a gente crescer. Quando a gente fala em fronteira, a gente pensa fronteira aqui de Florianópolis com São José, Biguaçu, né? A fronteira com Lages e a fronteira do Brasil com a Argentina. Mas há outras fronteiras muito interessantes que estão sendo vencidas. E uma delas é a fronteira da preguiça, que nos limitou tanto, que nos limita. A fronteira da timidez. Quantos estão vencendo nesse trabalho de Evangelho Sem Fronteiras? Abrindo mão do domingo de tarde, do sábado à tarde, abrindo mão, né, de um café ou de um sono até mais tarde, abrindo mão da timidez e batendo na porta e oferecendo oração e conversando, apresentando. Meus irmãos, estamos vencendo fronteiras, estamos crescendo. É esse o propósito do Senhor. Vejam que coisa maravilhosa, estamos colocando os outros em primeiro lugar. Pessoas que não têm nenhuma afinidade conosco, pessoas que não são nossas, nem conhecidas nossas, mas nós estamos colocando o valor da alma delas em primeiro lugar. Vejam, nós estamos transpondo fronteiras, e isso tem sido uma bênção para nós. Estamos conhecendo experiências de vida diferentes da nossa, estamos conhecendo dor e sofrimento que às vezes nós nem imaginávamos, lutas, aflições, tristezas, e estamos levando salvação para essas pessoas. Que coisa maravilhosa, nobre. Com quem que você aprendeu isso? Você aprendeu isso com o nobre, aquele que deixou a eternidade, transpôs a fronteira, o muro do pecado, ele transpôs esse muro, veio até nós.
E Ele não precisava de nós, mas Ele nos amou e nos abraçou e nos acolheu, escutou os nossos lamentos, não é? Socorreu a nossa alma. E agora nós somos ensinados a fazer a mesma coisa. Aquilo que de graça recebemos, de graça estamos dando. Olha que privilégio, nobres. É por isso que eu e você estamos sendo considerados nobres, porque nós estamos avançando, estamos crescendo, não é? E transpondo essas barreiras, transpondo essas fronteiras. É nossa missão como nobres, como disse o conceito, não é, de nobreza, conquistar novas terras, não é? Fazer com que elas sejam producentes, protegê-las, assistência. E já que falamos, não é, que é necessário corresponder ao benefício que o rei nos fez, aí sim eu quero lançar um desafio. Nada de ficar uma semana sem pentear cabelo, não. Tem alguns aí que parece que já estão nesse propósito, mas não, um propósito mais interessante, mais sábio. A Bíblia diz assim, que aquele que ganha almas é sábio. Uma alma. Se cada um de nós, aqui hoje, somos quantos, Erli, hoje aqui? Só aqui, 113. Se cada um de nós, dentro do próximo ano, ganhar uma alma, no ano que vem, esse lugar já estará apertado para nós. E se depois continuarmos nessa progressão, nobres, é isso que os nobres fazem. De graça recebemos, de graça damos. Uma outra área da nossa vida é a vida material, e essa também precisa estar alinhada com o projeto do rei. Deus está dando experiências maravilhosas aos seus servos que estão buscando direção, conselho. Senhor, qual a direção que eu devo dar à minha vida acadêmica, à minha vida escolar, à minha vida profissional? Senhor, qual concurso? O Senhor, eu vou fazer? Senhor, consulta, fala, pede ao Senhor. O Senhor tem dado experiências notáveis aos seus servos. Temos ouvido testemunhos magníficos, maravilhosos. Deus tem colocado seus servos em posições estratégicas. Você pode fazer parte disso. Se apresente ao Senhor. Senhor, conduza a minha vida. Quero alinhar a minha vida ao projeto do Senhor. Deus fez isso com Daniel. Deus fez isso com muitos aqui, e quer fazer com você também. A vida sentimental, casamento, formação da família, também é outra área que precisa ser planejada. Precisa ser bem colocada diante do Senhor. A Bíblia diz assim, é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Busque alguém que trabalhe junto com você na obra do Senhor, porque vão ter melhor paga do trabalho. Seja esse um critério para a sua vida, não é? A Bíblia diz assim, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Porque se estiverem de acordo vão andar, vão caminhar, vão prosperar. É o que a Bíblia diz. Mas como andarão juntos se não estiverem de acordo? E esse acordo é especialmente o acordo da vida espiritual. Meu irmão, você precisa de uma Rebeca, não de um reboque. Alguém para você puxar. E se for o contrário, minha irmã, é muito mais difícil ainda puxar um homem pesado, grande, mais difícil. Você precisa de alguém que caminhe junto com você, que anda na mesma direção, rumo à eternidade. Alguém que na hora da luta não tenha nenhuma dificuldade de ser convidado para jejuar. Pensa amanhã, você enfrentando as lutas que essa vida tem, você vai poder chamar a sua esposa para jejuar com você, para usar os mesmos recursos, para trabalhar junto com você com as mesmas ferramentas. É isso que o Senhor tem planejado para os seus servos. É um privilégio viver assim, ter alguém do seu lado que acredite, que olhe na mesma direção, que caminhe com você. A Bíblia diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E antes de terminar aqui, o Senhor deu uma visão muito interessante, em que quando esse assunto era trazido, alguns ficavam olhando para si e para os demais, se comparando, alguns se achando maiores ou menores, e nada disso estava bom. E o Senhor mandava então que olhassem para os pastores, e quando olhavam, os irmãos olhavam para os pastores, todos eles estavam do mesmo tamanho, não havia um maior do que o outro, todos do mesmo tamanho. E eles entendiam que era esse o propósito do Senhor.
propósito do Senhor não é querer que você se destaque, não é, na sua carne, na sua razão, nas suas qualidades, nas suas habilidades, nada disso. É que você esteja nas mãos do Senhor, para que Ele faça de você o que Ele quiser fazer. É como o vaso na mão do oleiro. E a Bíblia diz, e o Senhor fez, o oleiro fez dele conforme pareceu bem aos seus olhos, não aos olhos do vaso. O oleiro não pede opinião para o vaso. E aí, como é que você quer ser? Não. Ele tem um projeto. E ele faz segundo o projeto dele. Estudamos Cantares de Salomão. Leva-me tu, correremos após ti. É isso que a noiva diz ao noivo. Senhor, me leva, me conduz, me orienta, me dirige. E como é que eu vou reagir? Eu vou correr. Com diligência, com coragem, com disposição, sem preguiça, sem desânimo. Não, com diligência, mas sim com vigor. Correremos após ti, porque Ele vai estar à frente. Não vou passar à frente do Senhor, não vou tomar decisões precipitadas, sem consultar ao Senhor, sem buscar o conselho de Deus, porque se eu tenho o conselho de Deus, para que eu vou viver sem Ele? Leva-me tu, correremos após ti. Convido os irmãos a estarem de pé. Nós vamos encerrar essa palavra trazendo o slide seguinte, em que Isaías diz assim: pela nobreza está em pé. E essa nobreza para a qual o Senhor tem nos chamado é que tem nos sustentado de pé. E Jesus disse assim: olha, vigiem em oração para que possais estar de pé. Sejais havidos por dignos, nobres, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Estamos vivendo o tempo do breve. Jesus vai voltar e nós queremos estar de pé diante dele. Uma igreja nobre, porque ela é o resultado do trabalho do nosso nobre rei. Vamos glorificar o Senhor. Aleluia. Aleluia. Certo homem tão nobre. Vamos fechar os nossos olhos. O louvor está sendo solado. Deus está falando ao nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. Ô Senhor maravilhoso. Aleluia. Glória a Jesus. Todos cantando. Nobre Rei, Ele é nobre.
não merecíamos, mas Ele nos chamou. Recebemos da sua nobreza. Nobre Rei, nobre Rei, Ele é nobre e Rei. Esse homem tão nobre é Jesus. Esse Aleluia. Senhor, recebe no teu altar a nossa gratidão por esse benefício tão maravilhoso e pela oportunidade que o Senhor nos dá de vivermos como luz no meio das trevas, recebendo a bênção do Senhor e compartilhando com aqueles que o Senhor quer chamar. Fica conosco no restante desse dia, desse seminário. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Intervalo de 5 minutos, irmãos, até a próxima aula. Miguel,